Reunião ordinária da Câmara Municipal de Itacarambi. Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente e aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook. Sejam bem-vindos. Sob a proteção de Deus, cumprimento e agradeço a presença de todos e convido para juntos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Autorizo o novo secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite, público presente, telespectadores, colegas vereadores e vereadoras. Vereador Alberto. Presente. Buguinha. Presente. Dimas. Presente. Elci. Presente. João Paulo presente. Zé de Horácio. Presente. Juvenal. Luísa. Presente. Rebeca. Vereador Heré. Presente. Vereador Tim. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a reunião e convido os novos vereadores para assinar a relação de presença. Quero aqui convidar a vereadora Luísa para fazer parte da mesa como vice-presidente. Ata da reunião ordinária, número 29, 2025. Ao 10 dias do mês de novembro de 2025, 18h30, realizou-se a 29ª reunião, da qual se lavou a presente ato. Em cumprimento, regimento interno, declarou aberta a reunião, invocando o nome de Deus, seguindo a oração. Pai nosso, seguido, autorizou o secretário da mesa a proceder a chamar os vereadores, constatando a presença seguintes: Alberto, Buguinha, Elci, João Paulo, Zé de Horácio, Luísa, Rebeca, Heré, Tim. Registrou-se como ausente Dimas e Juvenal, a qual justificaram suas faltas, sendo elas abonadas. Verificando o quórum regimental, o presidente declarou oficialmente aberta a reunião e o secretário iniciou a leitura da ata ordinária 28, do dia 3/11, ata aprovada, unanimidade. Passando o período do dia, foram apresentadas as seguintes matérias: requerimento 28, onde requerer que seja encaminhado convite ao representante do Banco do Brasil para comparecer à Casa Legislativa em data a ser designada, a fim de prestar esclarecimento da autoria do vereador Alberto Lopes. Projeto de Lei 14/2025, onde autoriza o Executivo a celebrar a parceria, nos termos da Lei Federal número 13019/2014, com a Associação dos Pescadores, Ribeirinhos e Vazanteiros do Estado de Minas Gerais. E no âmbito dessa parceria, ceder uso de imóvel municipal situado na Rua Lagoas, a título gratuito e com encargos para consecução de finalidade pública específica e da outras providências. De autoria do prefeito municipal Paulo Azevedo, onde autoriza o Executivo Municipal a celebrar parceria nos termos da Lei Federal 13019/2014 com a Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Itacarambi, Artesita, CNPJ 07657-268-1000 contra 40. No âmbito dessa parceria, ceder uso de imóvel municipal situado na Rua Ceará, a título gratuito e com encargos para a consecução de finalidade pública específica e da outras providências de autoria do prefeito municipal Paulo Azevedo. Em seguida, passou-se a ordem do dia, sendo apreciadas as seguintes proposições: para votação, moção de repúdio número 1, onde a proposta de emenda à Constituição número 24/2023, que passou em primeiro turno, no dia 24/10, na Assembleia Legislativa de Minas, de autoria do vereador Heré. Moção aprovada por unanimidade em primeira e única votação. Requerimento 26/2025, onde vem requerer ao Poder Executivo encaminhamento à Câmara, cópia integral de todos os processos estatórios, contratos, empenhos e quadro detalhado com informações de rota, veículo, placa, ano, nome do condutor, referente a contratada, consórcio SPA Transportes, com a finalidade de prestação de transporte escolar. De autoria dos vereadores Alberto, Dimas, João Paulo, Juvenal, Luísa, Rebeca. Requerimento aprovado, unanimidade, primeira e única votação. Requerimento 27, onde requer ao Poder Executivo a doação definitiva para a regularização do caminhão que foi cedido para a Associação Guardiões Norte de Minas, do município de Itacarambi, de autoria do vereador Buguinha. Requerimento aprovado, unanimidade, primeira e única votação. Projeto de lei número 13,
2025, onde fixa o valor para pagamento de obrigações de pequeno valor, RPV, decorrente de decisões judiciais transitadas em julgado, nos termos do artigo 100, inciso 3º e 4º da Constituição Federal, da outras providências, de autoria do prefeito municipal, Paulo Azevedo. Projeto aprovado por unanimidade em primeira votação, desculpa. Projeto 16 de resolução, onde altera a redação do artigo 5º do Regimento Interno da Câmara, para dispor sobre a votação aberta na eleição da mesa diretora, de autoria da vereadora Rebeca, projeto aprovado com a seguinte votação. Votos a favor, Alberto, Buguinha, Elci. Importante. Ata para correção, onde teve um pequeno erro aqui de descrição. E na próxima será assinada e aprovada de novo. Então, votos a favor, Alberto, Elci, João Paulo, Zé de Horácio, Luísa, Rebeca e o Wellington Fernandes. Voto contra o Wellington Augusto. Indicação 136, onde indica o Poder Executivo a necessidade de trocar o alambrado da creche localizada na comunidade Vaz Grande, zona rural desse município. Indicação 137, onde indica a necessidade de trocar manilhas localizadas próximo ao antigo Antônio da Ladeira, na comunidade da Vaz Grande. Indicações de autoria do vereador Elton Augusto. Indicação 139, onde indica a necessidade de realizar estudo técnico visando verificar se existe algum equipamento em funcionamento na antiga central de transmissão e repetição de sinal de televisão, localizada na rua Elise Coutinho, com a Jovem de Delino, bairro São João. Indicação de autoria do vereador Alberto Lopes. Indicação 140, onde indica o Poder Executivo necessidade de pavimentação em bloquete na rua Delino Campos, desse município. Indicação 41, onde indica necessidade de realização de recapeamento asfalto na rua Delino Campos e Rua das Flores, onde foi feita a obra de drenagem. Indicações de autoria do vereador Zé de Horácio. Indicação 142, onde indica a necessidade de adoção das providências necessárias para ampliação da rede de sistema de monitoramento para segurança e preservação dos logradouros públicos, mediante instalação de câmeras e equipamentos de filmagem, também conhecidos como olho vivo, de autoria do vereador Alberto Lopes. Indicações aprovadas por unanimidade em primeira e única votação. A indicação 138 foi retirada de votação a pedido do autor, o vereador Alberto Lopes. Secretário da mesa realizou a leitura dos ofícios, número 96/2025, resposta ao requerimento número 24, ofício número 98, resposta ao requerimento número 25, ofício de autoria do prefeito Paulo Azevedo. Não havendo mais nada a tratar, senhor presidente, nos termos regimentais, encerrou a reunião. Para constar, lavrei a ata, que após ele aprovado será assinada no plenário 10 de novembro de 2025. A ata será retirada para retificação e será discutida na próxima reunião. Pelo prosseguimento, secretário. Para a votação, requerimento número 28, apresentado dia 10 de 11 de 2025, onde encaminha convite ao representante do Banco do Brasil, senhor Washington Campos, gerente de relacionamento, para que compareça a essa Casa Legislativa para votação. Requerimento para primeira e única votação. Vereadores que forem a favor, permaneça do jeito que estão. Vereador que for contra, que se manifeste. Requerimento aprovado. Pelo prosseguimento, secretário. Para votação, projeto de lei número 15/2025, apresentado dia 10 de 11 de 2025. Onde autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria nos termos da Lei Federal 13019/2014 com a Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Itacarambi, Artesita. E no âmbito dessa parceria, ceder o uso de imóvel municipal situado na Rua Ceará, Centro de Itacarambi, a título gratuito e com encargos para
consecução de finalidade pública específica e da outras providências. Projeto apresentado no dia 10/11, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar parcerias nos termos da Lei Federal 13.019/2014, com a Associação das Artesãos e Produtores Caseiros de Itacarambi, Artesita. No âmbito dessa parceria, a ceder o uso de imóvel municipal situado na Rua Ceará, centro de Itacarambi, a título gratuito, e encargos para consecução de finalidade pública específica e das outras providências. O projeto se encontra com parecer jurídico, onde a conclusão da doutora Joyce, diante do exposto, trata de um parecer técnico opinativo que não impede a tramitação e votação. Desejo e concluo que a assessoria jurídica opina pela constitucionalidade e legalidade referida ao projeto de lei. Também tem os pareceres das comissões pertinentes. Legislação e Justiça favorável. E de Orçamento e Finança também favorável. Como vota o vereador Alberto? Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente e aos internautas que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, o meu voto é a favor. Como vota o vereador Dimas Brasileiro? Esse é aquele projeto que tramitou na casa, senhor presidente, Dia 10/11. dos tratores. Não. Esse é o veto. Também não. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar parceria nos termos da Lei Federal com a Associação dos Artesãos. Sim, perdão, senhor presidente. Porque o Juvenal, nós conversando aqui, tirou o sentido. Mas eu voto sim a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Elci? Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas. Boa noite quem nos assiste pelas redes sociais. Boa noite, público aqui presente. Meu voto a favor, senhor presidente. O voto do vereador João Paulo? A favor. José de Horácio? A favor. Vereador Juvenal? Senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente na Casa Legislativa, em nome de Leia, cumprimento todas as mulheres presentes, em nome do secretário de Educação, cumprimento os homens, cumprimento também todas as pessoas que estão nos assistindo pela rede social. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite. E meu voto é a favor, senhor presidente. Como vota a vereadora Luísa? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, pessoal que nos assiste pelo Facebook. Boa noite, público aqui presente. Meu voto é a favor, senhor presidente. O voto ao vereador Heré? Senhoras e senhores, Nenê tá acostumando a cortar meu microfone, né? Tá brincando. Senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de cumprimentar aqui na figura de Giselda, né, representando aí a Associação das Artesãs, né, de Itacarambi. Trabalho magnífico que vocês fazem lá. Todas as pessoas que vêm, né, de fora para o nosso município, né, seja numa visita, sejam os turistas aí, elogiam, né, a qualidade do trabalho que vocês fazem lá. São produtos muito bonitos e eu recomendo para todo mundo, né, todas as pessoas que me perguntam de alguma associação que trabalha com esse tipo de material, que faz esse tipo de arte aqui, a gente sempre indica aí, né, a associação de vocês aí. Gostaria de cumprimentar também na figura ali de Fabrícia, né, o executivo que está aí presente. Cumprimentar também a quem nos assiste e meu voto é a favor. Projeto em primeira e única votação. Aprovado. Pelo prosseguimento, secretário. Projeto de lei número 14/2025, apresentado dia 10/11/2025, onde autoriza o Poder Executivo, nos termos da Lei Federal, com a Associação dos Pescadores Ribeirinhos e Vazanteiros do Estado de Minas Gerais
e no âmbito dessa parceria ceder o uso de imóvel municipal situado na Rua Lagoa Centro, a título gratuito e com encargos para a consecução de finalidade pública específica e da outras providências. Os pareceres estão presentes aí também. Projeto com a mesma finalidade, agora para atender a Associação dos Pescadores Ribeirinhos e Vazanteiros do Estado de Minas Gerais. Como voto o vereador Alberto. Voto a favor, senhor presidente. Como voto o vereador Dimas Brasileiro. A favor, senhor presidente. Vereador Elci. A favor, senhor presidente. Vereador João Paulo. A favor, senhor presidente. Vereador José de Horácio. A favor. Vereador Juvenal. Voto a favor, senhor presidente. A favor. Vereadora Luísa. A favor, senhor presidente. Vereador Heré. A favor. Projeto também em primeira e única discussão aprovado. Pelo prosseguimento, secretário. Veto número 2, 2025, apresentado dia 3/11/2025. Onde fundamenta no artigo 48 a primeira lei orgânica municipal por razões de inconstitucionalidade, conforme mensagem de veto anexa, na qual se encontram detalhados os motivos da decisão. Veto parcial para projeto de lei número 11 de 2025. Para votação. Esse é o veto do projeto de lei número 11 da Associação dos Pequenos Produtores e Agricultores Familiares da Ilha do Capão. Vou estar lendo aqui o parecer jurídico da Câmara Municipal. Parecer. Trata-se de um parecer formulado em relação às emendas 01 e número 02 apresentadas no projeto de lei, iniciativa do chefe do Executivo, do 10/2025 e do 11/2025, ambos destinados à cessão de uso de bens imóveis a associações comunitárias adquiridos por meio de emendas parlamentares viabilizadas por vereador dessa Casa Legislativa. O autor das emendas justificou que não promoveu alterações substancial. Conteúdo das proposições encaminhadas pelo chefe do Poder Executivo sustenta que a modificação proposta objeta de aperfeiçoar a técnica legislativa, conferindo maior segurança jurídica aos beneficiários da cessão, especialmente quanto à forma de sua eventual revogação. Assevera ainda que não se trata de uma inovação, não sendo matéria estranha no município, mencionada que já há precedente normativo municipal com disposição semelhante a outra cessão de uso. O regimento interno prevê, o artigo 146, o veto da oposição formal, justificada do prefeito do projeto de lei, aprovado pela Câmara, por considerá-lo inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público. Passamos à análise do mérito. O projeto originário 10 e 11 de 2025 do artigo 4º estabelecia o prazo de sessão será de 2 anos, podendo ser prorrogado igual ao do período mediante o termo aditivo, desde que mantidas as condições e a finalidade da sessão. As emendas modificativas 01 e 02 de 2025, apresentada pelo vereador, propõe nova redação do dispositivo com o seguinte texto: o presente do termo de sessão oriundo dessa lei municipal, salvo o caso de descumprimento do artigo 2º e 3º desta lei, somente poderá ser suspenso através de lei municipal com expressa revogação da lei municipal de sessão. Nos termos do artigo da Constituição Federal de 88, os poderes são independentes e harmônicos entre si. O artigo 61, do parágrafo 1º do inciso 2º da Constituição, aplicável aos municípios por simetria e se confere ao chefe do Executivo
a iniciativa exclusiva das leis que disponham sobre a organização administrativa e a gestão dos bens públicos. De fato, a cessão de bem público é ato administrativo, discricionário do Executivo, e ainda que depende de autorização legal para a sua formalização. Logo, compete ao prefeito propor a lei de autorização de cessão. Contudo, nada impede que o Poder Legislativo, no exercício da sua função típica de deliberação, aprimoramento legislativo, apresente emendas destes que respeitados certos limites. A jurisprudência do STF é pacífica, no sentido que os projetos de iniciativa reservados ao Legislativo podem ser apresentadas emendas desde que não haja aumento de despesas, não haja alterações essências da proposição, não retire a iniciativa do Executivo. A emenda da ação direta de inconstitucionalidade da Lei Complementar 181 de 1999 do Estado de Santa Catarina, a ausência de impugnação específica do conhecimento parcial de acumulação de atividades cartoriais de notas de registro de invasão de competências de norma da natureza secundária de iniciativa reservada do Tribunal de Justiça para dispor sobre a organização e divisão judiciárias do Estado, a autonomia e a independência das emendas parlamentares, falta de pertinência sistemática e aumento de despesas, a inconstitucionalidade formal, criação de despesa com pessoal, ausência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 169 do parágrafo 1º do inciso 2º da Constituição Federal, possibilidade de controle com fundamento nesse parâmetro de inconstitucionalidade de modulação de efeitos. Uma vez que a alteração do capítulo do artigo 8º da Lei Complementar número 181/1999 pela 245/2003 de ambos os estados de Santa Catarina, não há preceito ou ausência de prejuízo do pedido. A impugnação é genérica, mostrando-se específica apenas quanto aos artigos 3º, 4º e 5º, 6º, 7º, 8º, a expressão que os documentos contidos no artigo 5º do inciso 1º, todos daquele do diploma local, que enseja o ponto de conhecimento parcial da ação de precedentes. A acumulação de ofícios das serventias extrajudiciais em matérias afeta a organização dos serviços judiciários, que não contraria a competência privativa da União para legislar sobre os registros públicos precedentes. É reservada ao Tribunal de Justiça a iniciativa para instaurar processo legislativo, que venha dispor sobre a organização e divisão judiciárias do Estado, sendo vedado ao Poder Legislativo formalizar emendas que não guardem pertinência com a matéria originalmente propostas que impliquem no aumento de despesas sobre a pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes da Constituição Federal do artigo 2º dos precedentes. A ausência de preenchimentos do pressuposto de constitucionais para a criação de cargos impõe nulidade do ato de inconstitucionalidade da lei, que verse sobre a criação de cargos, empregos e funções sem prévia dotação orçamentária e autorização específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A eficácia da declaração da inconstitucionalidade deve ser modulada de modo que produza efeitos a partir da data de publicação da ata de julgamento presente decisão, para que extinguisse cargos listados nos dispositivos declarados inconstitucionais. Ressalvarem que a incidência de acórdão atuais ocupantes daqueles cargos, desde que nele investidos mediante aprovação de concurso público. Ressalvarem-se que a incidência de acórdão de servidores que não estejam aposentados, aqueles que implementaram requisitos de aposentação da data da publicados na ata de julgamento, que perseverem de todos os atos praticados. O STJ e o Tribunal MG adotam a mesma linha de interpretativa, reconhecendo que a interferência vedada é apenas que subtrai a discricionariedade administrativa do Executivo, no aumento de despesas ou alterando a essência da proposição.
No caso, em análise, a emenda não altera o prazo, a finalidade do bem e nem do beneficiário da cessão. O que fez foi inserir um requisito de revogação da própria lei, extindo que a cessão, enquanto amparada por lei específica, só possa ser suspensa mediante uma nova lei que expressamente revogue a anterior. Essa previsão não impede o prefeito de suspender ou rescindir nos termos de cessão por motivos administrativos, como descumprimento contratual ou perda de finalidade pública ou necessidade superveniente do bem, pois a própria redação da emenda resguarda essa hipótese, salvo em caso de descumprimento do artigo 2º do 3º desta lei. Portanto, o prefeito mantém a sua discricionariedade administrativa sobre o termo de cessão. Assim, ressalva a exigência da nova lei que atinge apenas a autorização legislativa que ampara o ato e o não auto em si. Não há hipótese presente a modificação formal e harmônica com objeto de projeto sem qualquer desvio de finalidade ou interferência da gestão patrimonial. Assim, não se verifica o tipo de ingerência que a jurisprudência reprova a exigência da revogação por lei que confere a maior estabilidade e transparência de destinação do bem público, reforçando o controle democrático sobre o patrimônio municipal. Não se trata de limitar a atuação do Executivo, mas de assegurar a autorização concedida pelo Legislativo que seja retirada pelo menos o processo legislativo que instituiu. Trata-se, pois, aperfeiçoamento redacional compatível com os princípios da razoabilidade, segurança jurídica e legalidade. Argumenta-se que a emenda apresentada pelo vereador violaria a autotutela administrativa consagrada nas súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Tal compreensão não se sustenta às súmulas 346 e 473. Esses enunciados tratam de autotutela sobre administrativos, garantindo à administração o poder e dever de anular atos ilegais e revogar atos inconvenientes ou importunos. A emenda apresentada não impede a administração de exercer a autotutela sobre o termo de cessão, pelo contrário, o próprio texto da emenda preserva a possibilidade de suspensão do termo casos previstos no projeto sobre o descumprimento das condições elencadas no artigo 2º e 3º, indimplementos ou vícios sobre o uso do bem. Se constatando, não necessitarão da lei para a suspensão do termo da cessão, que imediatamente poderá ser retomado de acordo à discricionariedade do gestor administrativo. A cessão de uso do bem público e associações comunitárias não constitui em um benefício particular, mas instrumento de promoção e desenvolvimento local, de apoio à agricultura familiar, com as finalidades públicas legítimas e reiteradamente reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência, reafirmado na supremacia do interesse público. Nessa perspectiva, a emenda parlamentar, ao exigir a revogação da lei autorizada da cessão, ocorra também mediante a lei que autua o mecanismo de reforço da previsibilidade e continuidade do serviço prestado, além de evitar rupturas abruptas e demonstrativas salientes que, muitos casos de calamidades públicas, conforme a comunidade, chegam primeiro ao poder público, principalmente às áreas rurais e das associações às quais estão destinados os bens imóveis. A emenda é limítrofe, mas considerada válida de acordo à interpretação da comissão por apenas um reforço formal, ou seja, a lei de cessão só pode ser termo de uso em caso de descumprimento da lei autorizativa. Quanto à tempestividade da presente demanda, o regimento interno dessa Casa Legislativa prevê no seu artigo 147 do parágrafo 2º, o veto tramitará em turno único, uma discussão e votação, e deverá ser decidido nos 30 dias seguintes ao seu recebimento pela Câmara. Conclusão: diante do exposto, opinamos pela constitucionalidade e juridicidade da emenda modificativa 01 e 02 de 2025, porquanto
Mantém a iniciativa do prefeito e o objeto do projeto. Não cria despesas e nem interfere na discricionariedade administrativa. Apenas reforça o princípio da legalidade, determinando que a suspensão do termo da cessão autorizado por lei, em casos que não sejam elencados no artigo 2º e 3º da própria lei autorizativa, ocorra mediante a lei que revoga expressamente a autorização. Portanto, a emenda formal da materialmente válida, podendo ser apreciado por a Casa Legislativa. É o parecer. Como vota o vereador Alberto? Mantém. Senhor presidente. Com a palavra o vereador José de Horácio. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar os meus pares vereadores aí, colegas de serviço. Cumprimentar a minha amiga Giselda, falar com ela que o projeto dela foi votado e está aprovado. Ô, senhor presidente, eu ouvi o parecer atento, mas hora nenhuma o parecer fala que isso aí foi uma doação da SEAPA. Ele fala de emenda parlamentar. Então é uma controvérsia. Quando se trata de um bem doado para o município pela SEAPA, nós deveríamos tomar outro rumo. O parecer deveria ser justamente em cima da doação. Que foi julgado aí, o parecer, sendo claro para nós, que é uma emenda parlamentar. Aí não seria o caso da gente estudar isso melhor ou até discutir melhor. Porque eu não quero aqui, em hora nenhuma, ser incoerente com as minhas coisas, não. Eu já falei, o que vem aqui, que for doação, que for para atender o bem público, eu sou a favor. Eu falei isso para Alberto. Jamais irei votar uma coisa que vai prejudicar uma comunidade. Mas eu queria ter uma certeza, um parecer, mas esclarecer que ele partiu da secretaria. Porque aí eu estaria votando, sabendo que não vou trazer consequência para mim mesmo. Lá na frente eu não ouvi isso aí, trazer isso como um problema para mim. Então eu gostaria de que esclarecesse um pouquinho a mais sobre isso aí. Porque até onde nós discutimos isso aí, não é uma emenda parlamentar. Pode até ter sido indicado pelo deputado, mas quem enviou foi a SEAPA. Então eu gostaria Sim, vereador, que buscasse mais um entendimento. Aqui não está falando em relação à questão da questão em relação a situação de emenda. Aqui só está falando que a emenda que o vereador Alberto entrou, ele não tira a prerrogativa do executivo em relação à sessão. A única coisa que a emenda prevê em relação à sessão é que só será revogada mediante a outro projeto de lei. A sessão continua. A sessão continua. Só que não tira a questão da relevância em relação à Casa Legislativa. Isso foi feito, eu acho que foi até com o mesmo projeto com o caminhão de Cláudio, que a sessão só acabaria mediante a outro projeto de lei autorizado pela Casa Legislativa. Mas, enfim, eu vou passar a palavra para o vereador Alberto. Eu acho que ele já tinha um raciocínio em relação ao veto. Aí passo a palavra para ele em relação a manter o veto ou derrubar o veto. Senhor presidente, o que eu vejo é o seguinte: esse prazo de 2 anos, eu queria que ele fosse mais estendido, a mais anos. Mas, senhor presidente, eu vejo também que essa emenda, ela está totalmente legal. Eu vejo também esse parecer aí, parecer também bem fundamentado e sem nenhum vício. Parecer bacana mesmo. Eu estou pensando, quando eu entrei com essa emenda, foi nas comunidades. Pensando nas comunidades. E é pensando nas comunidades
que eu decidi e peço também aos nobres colegas, porque os deputados Paulo Guedes e o deputado Ricardo Campos, eles vão estar aqui em Itacarambi, onde vai estar entregando o trator lá dos Milagres, que foi arrumado lá para Gilmar, vai estar entregando também o caminhão de Rebeca, lá do Fabião. E eles querem entregar esses 2 tratores. Uma vez que nós, votando contra o veto, com certeza o prefeito ele não vai sancionar. E aí, quem seria que ia sancionar? O senhor presidente. E isso iria demorar. Iria demorar, e as comunidades estão precisando desses tratores. E se é pensando nas comunidades, eu peço aqui os nossos nobres colegas para ir pela manutenção do veto. A vontade que tem é de votar contra o veto. Mas pensando na população, na comunidade, nas comunidades, eu estou votando na manutenção do veto. Embora saibamos que, se amanhã ou depois ele retirar esses tratores lá dessas comunidades, o desgaste não vai ser para nós, não, vai ser para ele. A minha parte eu fiz. A parte do deputado Paulo Guedes, ele está fazendo. A parte do deputado Ricardo Campos está fazendo. Então, eu estou votando, porque já choveu, está chovendo, e a população lá dessas comunidades está precisando desses tratores para gradear a terra. Então, é por isso que eu estou votando na manutenção do veto. Senhor presidente, eu quero, diante do esforço aí de Alberto, parabenizá-lo aqui ao vivo, porque a gente vê a sinceridade e o pensamento em favorecer a comunidade, as comunidades rurais. Parabéns, Alberto, e vamos adiante, que assim progride o nosso município. Então, vou botar a emenda 01 e 02, que é a mesma finalidade. Uma se trata da Ilha do Capão e outro da Comunidade dos Meios. Para votar a favor, mantém o veto. Votar contra a derrubada do veto. Como vota o vereador Alberto? Voto pela manutenção do veto. Como vota o vereador Dimas Brasileiro? Senhor presidente, logo inicial nos trâmites do projeto nesta casa, nós tivemos os debates para chegar às conclusões, o líder do governo, o vereador Alberto, que era autor do recurso, junto com o deputado Paulo Guedes, que disponibilizou para as associações do município de Itacarambi, destinado o recurso via a Prefeitura Municipal de Itacarambi, e que o seu prefeito tinha entrado com o veto da nossa votação. Segundo a informação que nós tínhamos, que nessa casa, que era para entrar com o veto do seu prefeito, por quanto os tratores, a maquinária agrícola pertence às associações, mas como veio via prefeitura, ficou o critério do executivo, por 2 anos, nos trâmites da forma legal, ele repassar para as comunidades. Mas como teve um entendimento do senhor vereador Alberto, e que pediu a nós vereadores que votasse a favor do veto
e devido à necessidade das comunidades que estão ansiosos para recebê-los, esse maquinário, para gradear as suas terras, atender os seus números de sócios dentro das suas comunidades, para adiantar, como se diz, vereador Alberto, que dia 7 de dezembro poderá estar entregando esses maquinários, que o deputado Paulo Guedes, que venha entregar esses maquinários junto ao executivo, às comunidades, e que continuar o pedido do vereador Alberto com veto. Então nós estamos antecipando e favorecendo os anseios daquele povo, trabalhadores rurais daquelas comunidades. Então, senhor presidente, é um pedido do vereador Alberto, eu voto, acompanho o pedido dele, acompanho sim o veto. Como vota o vereador Ilci? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador João Paulo? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador José de Horácio? A favor. Como vota o vereador Juvenal? Senhor presidente, o autor do projeto, ele está pedindo para manter o veto. A única preocupação que eu tenho é porque quando você vai buscar uma emenda lá em Brasília, ou na Câmara dos Deputados em Brasília, nos senadores, como também na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado, muitas vezes, ele quer ver o nome dele falado na cidade. Infelizmente, a gente traz a emenda, porque, assim, a gente tem que entrar com o líder do governo ali, a gente tem que sentar, talvez não precisava nem chegar nesse ponto, porque se fosse para o senhor Alberto, o senhor pedir para manter o veto, para que então não precisaria nem chegar nesse ponto. Então cria-se um clima que não é muito bom nem para a oposição, nem para a situação. Se é para manter o veto, você está, vamos manter o veto, a gente está sabendo. Mas o senhor mesmo sabe que quando você vai buscar um recurso, muitas vezes o deputado que coloca, ele quer o resultado. Se o nome dele não aparece, ele não aparece o que ele está querendo, quem é culpado é o coitado do vereador. Então, a gente tem uma reunião com o prefeito, para a gente trazer uma emenda, para não acontecer essas coisas, porque fica chato isso. Então, eu vou votar para manter o veto de acordo com o pedido do autor do projeto. Como vota a vereadora Luísa? Gostaria de parabenizar o vereador Alberto, né? Meu voto é a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Heré? Senhoras e senhores, boa noite novamente. Presidente, eu tenho uma pergunta só em relação a essa questão aí. Veio anexado junto com a lei, né, vinda lá do Executivo, algum tipo de anexo falando que esse trator é da SEAPA? Vem quais são as condições de manutenção desse trator? Como que veio essa lei? Só para mim entender. Vereador, eu não tenho como te responder isso agora. Aí não tem nada anexado, eu não? acho que foi encaminhado para a prefeitura, e a doutora Joyce não veio hoje por motivo de saúde. Na próxima reunião tem como te responder. Seria interessante ver, né, quais são as condições de manutenção desse trator aí. Eu entendo, né, a boa vontade de Alberto, e isso é louvável, né, buscar essa emenda aí, buscar esse equipamento, né, viu, deputado aí, porque me parece que também não é uma emenda, né, eu acho louvável, as comunidades precisam ser atendidas, né, de imediato, como o Alberto falou, né, tá aí o período chuvoso, chegou, mas a gente também precisa se atentar, né, porque a gente responde solidariamente a isso. Então não adianta eu vir aqui também colocar, né, um projeto desse para votar, derruba um veto lá do Executivo, e aí depois a gente fica na reta, né, correndo o risco, por exemplo, de um bloqueio de CAGEC, né, correndo um risco de alguma coisa que depois vai imputar alguma responsabilidade a nós. Então, assim, eu acho muito prudente, né, e parabenizar o Alberto por manter, né, esse veto aí que vem lá do Executivo, até por entender, né, não discordo também totalmente desse parecer judicial que tem aí, né, da nossa advogada, porém eu acho sim que é discricionário, né, por mais que a gente busque as emendas, né, quem
gere essas emendas aí no município, né? Quando é uma emenda, que não é o caso dos tratores, é o executivo, né? Nós somos fiscalizadores, nós somos legisladores, a gente cria as leis, a gente fiscaliza o serviço, mas o orçamento, quem gere ele, né, é o executivo. Por exemplo, a gente vai atrás das emendas, né? Eu fui atrás das emendas, mas eu fico sabendo que para a saúde é o secretário de saúde que vai gerir da melhor forma e dentro das competências que ele tem. Então, assim, né, parabenizar o Alberto aí, né, por essa volta atrás. Eu acho que isso é muito saudável, viu, Alberto? E meu voto é a favor, né, da manutenção do veto aí, seguindo o pedido aí de Alberto em relação a isso. Então, só nesse sentido, né, pontuar esse bom senso aí, tá bom, Alberto? Emenda 0102 aprovadas para manter o veto parcial do prefeito. Mas aproveitando a oportunidade que a secretária de administração está aqui, a Fabrícia, que isso possa ter uma discussão melhor, principalmente com os vereadores que fazem parte dessas emendas, para ter um diálogo antes com o prefeito, para evitar esse tipo de constrangimentos, principalmente com os vereadores, no sentido de ficar essa queda de braço, de veto, não veto, sendo que tem vários entendimentos no STF em relação a essas matérias. Mas fica essa situação. E também uma solicitação. O pessoal do NASA esteve aqui hoje, está precisando daquela emenda da subvenção em relação aos 50 mil que eu acho que o Alencar colocou lá, porque eu acho que o projeto deles é estar plantando para fazer o gramado lá no campo deles, porque aproveitar o período chuvoso. Eu acho que aí fica esse pedido da gente aqui para vocês, para ver se vocês possam estar mandando esse projeto de subvenção aqui para a Câmara, autorizando o repasse da emenda para a Associação NASA. Pelo prosseguimento, secretário. Com a palavra, o vereador Alberto. Só respondendo aqui ao nobre colega vereador Heré, a manutenção dessas máquinas ficará por conta das associações. E só lembrando que o valor dessa emenda, ela era de R$660 mil. Foi aplicado, ficou mais de um ano aplicado, e eu acho que deve ter em torno aí de uns 700 e poucos mil, deve ter um saldo lá, porque os tratores não foi nem 500 mil os dois. E também os R$448 mil que foram para compra do aparelho de raio-x também. O aparelho foi 307 mil, tem um saldo também lá. E dizer que, senhor presidente, quando o senhor fala esse diálogo do executivo com o legislativo, isso é primordial, sim, para o bom andamento dos trabalhos. Uma vez que a gente, quando vai a um deputado pedir qualquer coisa para o município, o deputado pergunta: como que está a sua relação com o executivo? Isso é que pergunta. E é pensando nisso que eu pedi à deputada Lohane, deputada estadual, R$100 mil para calçamento no Remanso. O mesmo deputado Ricardo Campos, ele colocou também 200 mil, que era para a construção de uma creche lá no Remanso. Embora o recurso é insuficiente, ele ficou de arrumar mais recurso. Mas aí o prefeito já conseguiu um recurso que vai construir lá essa quadra lá no Remanso, então esse dinheiro está sobrando. Vou sentar com o prefeito, com a equipe dele, para poder estar usando esse dinheiro em outras coisas lá no Remanso, calçamento, até mesmo na escola, uma parte na escola, porque eu vejo lá que a escola precisa sim de bloquetar algumas partes lá, que quando chove fica alagando. Então a gente tem que conversar, e esse diálogo sim é primordial. Eu voto aqui na Câmara, nos projetos, pensando na população. Eu não tenho medo de votar a favor e nem medo de votar contra. O que eu vejo que é bom para a população, eu estou votando a favor. O que eu vejo que é contra, é ruim para a comunidade, eu estou votando contra. Então é desse jeito, sempre tive prudência em meu voto e continuo aqui desse jeito, votando de acordo com a
as prioridades. O que é prioridade, conta comigo. O que não é, não conta comigo, não. Muito obrigado, presidente, pela parte. Prosseguimento, secretário. Para a apresentação, requerimento número 29, onde requer o apoio, após ouvido o plenário, que seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito Tacarabí, solicitar o carro fumacê e mutirão de limpeza para combate ao Aedes aegypti. Requerimento do vereador Juvenal. Deseja fazer uso da palavra, vereador? Senhor presidente, esse requerimento, o requerimento 29 de 2025, eu pedi, porque considerando que estamos em um período de maior incidência de dengue, zika vírus e chikungunya em nosso município, a gente está precisando que, também que essas doenças transmitidas por mosquito Aedes aegypti, a gente está precisando desse carro fumacê do município para a gente fazer uma prevenção. Porque constantemente as reclamações de moradores acerca de acúmulos de lixo, entulhos, vegetação alta, pontos de água paradas, são fatores que contribuem para proliferar o mosquito. Então temos que fazer uma prevenção com serviço emergencial e complementar no combate ao mosquito Aedes aegypti, contra o vírus da dengue e também o zika vírus, chikungunya, e também no combate aos insetos adultos que estão aí em circulação. Então, como nós estamos chegando no tempo chuvoso, eu tenho certeza que muitas cidades do norte de Minas, o carro fumacê é poucos. Não sei se é 2 ou se é 3 que presta serviço para as cidades. Então, aproveitar agora e pedir para que esse carro fumacê venha e também que faça um mutirão, senhor presidente, para fazer o mutirão para fazer a limpeza na cidade, para evitar esses problemas. Então, é esse o motivo que eu pedi o requerimento para a gente trazer o carro fumacê e fazer a limpeza pública na cidade também. Muito obrigado. Prosseguimento, secretário. Indicação 143 do vereador Elci, onde indica a necessidade de reforma da Praça da Comunidade Fabião 2. Elci. Bruno, essa indicação já vou conversar com a administração. Logo em breve vai estar fazendo, mas é bom você voltar aqui. Indicação 144 do vereador Alberto Lopes, onde indica a necessidade de realizar serviço de limpeza e desobstrução dos bueiros, localizados nas ruas onde foram executadas as obras de drenagem. Vereador Alberto. Senhor presidente, nesse período chuvoso, eu vejo que esses bueiros, eu vejo muito lixo ali próximo. Eu passando na rua São Paulo, tinha muito lixo ali também, naquele bueiro central ali, perto de Chiquimpiroca. Aqui na rua Dom Daniel, também na rua Rio Branco. Então, se não fizer uma limpeza mesmo, bem feita, cair numa chuva aí de 50 milímetros aí, inunda muitas casas. Então é por isso que eu estou entrando com essa indicação, pedindo para dar uma atenção especial nessas ruas que foram construídas essas drenagens aí, porque é perigoso. É perigoso, então a gente tem que estar prevenindo. Porque prevenir é melhor do que remediar, né, Juvenal? Então é por isso que eu estou pedindo que você tenha essa indicação. Muito obrigado pela parte. Minuto, vereador. Não, voltando aqui atrás, o carro fumaceiro vai realizar a aplicação de inseticida nas ruas dos bairros e comunidades rurais, está pedindo para isso. E a realização do mutirão, senhor presidente, limpeza por meio da Secretaria Municipal competente, com recolhimento de entulhos, limpeza de terrenos baldios e remoção de materiais que acumulam na água. Tem um projeto de lei meu que dispõe sobre a limpeza de terrenos públicos e privados do município de Tacarambi, lei número 1858, de 29 de abril de 2021,
que com esse projeto eu tenho certeza que, na hora que atuar com ele, muitas coisas, a nossa cidade vai ficar mais limpa um pouco. Inclusive, hoje eu estive na prefeitura, até conversei com o Fabrício a respeito desse projeto de lei, que dá toda autonomia para o prefeito limpar os lotes públicos e privados do nosso município. Indicação 145 do vereador Juvenal também, onde indica a necessidade de cessão de imóvel, lote, para a Associação Itacarambiense, Mananciais de Bênçãos. CNPJ 11.504.96.000 conta 78, com a finalidade pública específica. Senhor presidente, povo de Itacarambi, a Associação Itacarambiense Mananciais da Bênção de Deus, ela foi fundada em dezembro de 2009 por um grupo de ombreiros e pastores das igrejas evangélicas, onde a Associação Itacarambiense Mananciais de Bênção de Deus foi criada com a missão de unir todas as igrejas evangélicas para um trabalho coletivo e um trabalho social. Iniciando esse trabalho com a distribuição de alimentos, como cesta básica, frutas, verduras, etc., 2 vezes por semana, onde o material vinha do outro lado do rio com parcerias com os agricultores do Projeto Jaíba através da Conab. Então, senhor presidente, essa associação já tem um nome aqui em Itacarambi, e no intuito assim, de ajudar, o intuito dela mesmo é de ajudar as famílias carentes, vulneráveis. E por falta de apoio, ela ficou um tempo parada e começou a voltar devagarzinho, senhor presidente, porque uma associação hoje para formar, para ela estar funcionando, ela tem que ter recurso público, recurso privado, e a Associação Itacarambiense Mananciais de Bênção fez um trabalho excelente em Itacarambi desde 2009, aqui no bairro Nossa Senhora de Fátima, vocês não sabem o que é, a rua Major Durães, onde ajudou muitas famílias vulneráveis, famílias carentes, e agora a gente está ajudando, colocando uns recursos lá para ver se a associação volte a fazer esse trabalho maravilhoso para o povo de Itacarambi. Muito obrigado, senhor presidente. Segmento, secretário. Indicação 146 do vereador Alberto Lopes, onde indica a necessidade de construção de 2 banheiros públicos entre o Campo Society e a quadra, localizados na Avenida Coronel Almeida, nas proximidades da rodoviária. Dalberto. Senhor presidente, nobres colegas, sempre eu estou indo ali naquele Campo Society, estou indo ali também naquela quadra ali, inclusive eu levo sempre meu neto lá e tal. Então eu vejo ali a necessidade de um banheiro, porque as crianças ali sempre saem para ir fazer xixi ali do lado da quadra, inclusive lá tem até relatos de cobras, também escorpião. Então assim, ali eu vejo que precisa, não só para as crianças, mas também para os adultos também que jogam ali no Campo Society. Ali acho que é uma indicação que eu vi, a necessidade de estar construindo esses 2 banheiros ali. Muito obrigado aí pela parte, presidente. Ofício Gabinete Secretaria Municipal de Saúde, número 381/2025. Data do dia 14 de novembro. Vimos por meio desse solicitar o seu apoio para a realização da festa de confraternização dos servidores da Secretaria de Saúde, que será realizado no dia 13/12/2025 no Clube Recreativo. Como patrocinador, a sua empresa ou marca será amplamente divulgada durante toda a realização do evento. A sua colaboração é de fundamental importância para a realização desse evento, e a sua contribuição poderá ser através de valor em espécie para banda, bebidas, ornamentação e gêneros alimentícios, ou brindes para sorteio. Em caso afirmativo, favor confirmar no telefone 92520132 e retornaremos para recolher o patrocínio até o dia 5/12, já estendendo o convite de participação à vossa senhoria. Certo de vossa costumeira atenção, antecipo agradecimentos. Danilo de Souza, secretário municipal. Estou aqui
passando para os colegas vereadores, aonde foi cobrado dos meus colegas da saúde que solicitassem uma ajuda aí para a confraternização dia 13 de dezembro. Então, vou estar entregando em mãos para cada vereador, para que estejam cientes do pedido e dê um retorno no telefone citado para melhor desenvolvimento do momento de confraternização da Secretaria de Saúde. Isso é coisa sua, né, João? Quero aqui convidar o senhor Ruslan para estar... Convidar o senhor Ruslan, onde fará a apresentação em relação pertinente ao Executivo Municipal. Presidente, enquanto ele liga aqui o Data Show, deve demorar um minutinho. A palavra, vereador, só uma informação, o mutirão, né? Ele já está inserido aí no cronograma da Vigilância Sanitária. Ele se inicia na sexta-feira, lá pelo bairro São João. E aí, consequentemente, nos demais bairros aí, isso vai acontecendo gradativamente. Em relação ao caminhão, né, o Fumacê, geralmente ele é um pedido da GRS, né? Tem que fazer um pedido da GRS. E ele só é atendido por demanda. Por exemplo, sei lá, extrapolou os casos aqui de notificação referente a dengue ou outras doenças causadas pelo mosquito. Aí eles disponibilizam porque entende que existe uma epidemia ali naquele local. Então, é só para informar, a título de informação mesmo, essa questão. A palavra, 1 minuto, vereador. Alberto. Presidente, hoje eu estive na rua dele no campus e lá eu fiquei muito preocupado. Muito preocupado porque tem uma casa lá de uma jovem que o barranco, lá a calçada desbarrancou toda. E a senhora, ela me relatou que nem está conseguindo dormir à noite direito com suas crianças, com medo da casa desabar. Já conversou com o engenheiro, conversou também com a Defesa Civil e não chegou a nenhum acordo. Então, eu estou aqui pedindo também aos nobres colegas para que desloque até lá para ver de perto a situação que está lá naquela casa. Então, é preocupante. É preocupante, os fenômenos da natureza, eles chegam a qualquer momento. E lá está uma infiltração de água, onde que era a calçada que está entrando para debaixo da casa da mulher, que não é brincadeira. Então, é por isso que eu estou pedindo mesmo, para também o senhor nobre colega vereador Zé de Horácio, para dar uma atenção especial lá para aquela senhora, porque ela tem crianças também. E isso pode acontecer o pior. Então, senhor presidente, era só isso e muito obrigado. Aproveitando o ensejo aqui, vereador Zé de Horácio, passando na Amilca hoje, os bueiros lá estão obstruídos, viu? Por isso que a água não cedeu ainda. Seria interessante mandar dar uma limpada lá. Com a palavra, o contador da prefeitura, o senhor Ruslan. Fica à vontade, Ruslan. Senhor presidente, Bruno Thiago, senhores e senhoras vereadores, público aqui presente. A apresentação é rápida, senhor presidente, mas não menos importante. Então, nós vamos falar aqui rapidamente sobre os resultados fiscais do primeiro e segundo quadrimestre do ano 2025 e também trazendo um paralelo com o primeiro e segundo quadrimestre de 2024. A primeira parte aqui da apresentação é demonstrar aqui o nosso balanço orçamentário do ano 2025. Então, no primeiro quadrimestre de 2025, o município de Itacarambi arrecadou R$ 31.786.614,17 e empenhou R$ 32.980.521,02. No segundo quadrimestre, arrecadou R$ 64.880.136,72 e empenhou R$ 60.399.904,14. Esse balanço orçamentário ele demonstra o equilíbrio orçamentário que o município vem trabalhando no primeiro e no segundo quadrimestre. Nós arrecadamos o que entrou de fluxo de caixa,
compatível ao que foi empenhado. No primeiro quadrimestre empenhou um pouco a mais, mas tinha reforço orçamentário para isso. E no segundo quadrimestre o município já teve o controle total, onde arrecadou mais do que empenhou. Comprometeu muito menos o orçamento. Operação de crédito nos 2 quadrimestres, nem no primeiro nem no segundo, não houve. O município não encaminhou nenhum projeto de lei para a Câmara para solicitar empréstimos, não realizou nenhum parcelamento, nem com previdência própria e nem com o regime geral. Então ele não contraiu nenhuma nova despesa a longo prazo. A dívida consolidada é o que a gente demonstra, a dívida a longo prazo, que são dívidas aí superiores a 24 meses. Então a atual gestão ela recebeu uma dívida de R$ 11.124.228,77 e no primeiro semestre está com um saldo de R$ 9.954.392,13. Isso quer dizer, os empréstimos realizados por gestões anteriores, parcelamentos tanto com regime geral e regime próprio, ele vem sendo honrado a cada mês e fechado no semestre com esse saldo. Então diminuiu, não contraiu a operação de crédito e realizou os pagamentos no decorrer do semestre. Investimentos com a saúde. No ano de 2025, primeiro e segundo quadrimestre, a aplicação devida de 15% do primeiro quadrimestre seria R$ 2.694.000, no segundo quadrimestre de R$ 5.392.000. Contudo, foi aplicado no primeiro quadrimestre 18,19%, ou seja, R$ 3.266.000, e no segundo quadrimestre já um patamar de 21,73%, R$ 7.811.000. Então, no primeiro quadrimestre, aplicou além do limite constitucional de 572.000. No segundo quadrimestre, 2.419.000. Fazendo um comparativo do ano de 2024, o primeiro quadrimestre foi aplicado 2.467.000, um déficit de 102. Até o primeiro quadrimestre não atingiu o índice constitucional. No segundo quadrimestre, da mesma forma, 4.611.000. Também não atingiu o limite constitucional. Isso não quer dizer que, ao final do exercício, esse índice não houve melhora. Porque os índices, tanto de educação quanto de saúde, é de janeiro a dezembro. Então, o que a gente está trazendo a fotografia do primeiro e segundo quadrimestre. Esses índices eles têm que ser aplicados obrigatoriamente até o dia 31 de dezembro do ano corrente. Investimentos com educação. O primeiro quadrimestre, a aplicação devida seria de R$ 4.490.000, representando os 25%. O valor da aplicação para o primeiro quadrimestre até 30 de abril foi de R$ 1.015.000. No segundo quadrimestre, a obrigação era de R$ 9.379.000 e foi aplicado R$ 6.200.000. Então, o primeiro quadrimestre foi até 5,65%, no segundo quadrimestre, 16,53%. Um déficit de 3.474.000 para o primeiro quadrimestre. No segundo quadrimestre, um déficit de 3.178.000. Da mesma forma, para 2025, nós temos que atingir 25% até o dia 31 de 12 de 2025. Comparando com o ano anterior, a aplicação foi de 4.163.000 para o primeiro quadrimestre, chegando a 24,30%. No segundo quadrimestre, de 9.596.000, atingindo 27,64%. O primeiro quadrimestre foi deficitário, o segundo quadrimestre foi superavitário, de 915.000. Despesa total com pessoal. Primeiro quadrimestre do ano de 2025, a receita corrente líquida foi de 87.510.000.
A despesa total de pessoal, ou seja, a despesa com folha de pagamento, despesa com obrigações patronais, tanto do regime geral quanto do regime próprio, de 46 milhões e 2 mil. O limite máximo seria de 47 milhões e 255. Então, no primeiro quadrimestre, o município ele cumpriu o índice, chegando a 52,57%. No segundo quadrimestre, a receita corrente líquida é de 90 milhões e 300 mil, a despesa de 49 milhões e 740 mil, e o limite máximo seria de 48 milhões. Então, 55,08. Então, no segundo quadrimestre, há um excesso de 1,08%. Comparando com a gestão anterior, no mesmo período, a receita corrente líquida do primeiro quadrimestre foi de 77 milhões, a despesa de pessoal foi de 48 milhões e 732, representando 62%. O limite máximo seria de 54%, ou seja, de 41.945. No segundo quadrimestre, o valor da receita foi de 84 milhões, a despesa total de 47.641 e o valor máximo permitido seria de 44.357. Então teve um excesso no segundo quadrimestre de 4%. Só para fazer o último comparativo de despesa com pessoal, que é o último slide, diferente dos outros índices, o gasto com pessoal ele é considerado os 12 últimos meses. Então não é igual a educação e saúde, que eu considero janeiro a dezembro. Então eu tenho que levar em consideração ainda o que foi da gestão anterior. Infelizmente, a atual gestão ela está assumindo um índice alto. Esse índice, pelo estudo que eu vim fazendo, já é um problema crônico aqui no município de Itacanambi, desde anos anteriores a 2024. O gasto com pessoal daqui ele é elevado. Então isso prejudica muito a gestão de pessoal no município. Então, após esse quadrimestre, nós buscamos lá a prestação de contas final da gestora anterior e chegamos nesses dados. Isso aqui já é uma análise do Tribunal de Contas, tá? O item gasto com pessoal na prestação de contas 2024 é um índice irregular, ou seja, a gestora não cumpriu o que determina a lei de responsabilidade fiscal e, consequentemente, isso a gestão atual ele herda. Então está herdando 2,06%. Então, o permitido seria de 46 milhões e o executado foi de 47, 56,06. O legislativo cumpriu o seu índice, que o índice é de 6%. Então, de 5 milhões 129, o legislativo aplicou 2 milhões 113. Então, o legislativo, nesse quesito, ele atendeu o limite, apenas o executivo que não. Senhor presidente, o que nós tínhamos a apresentar de gestão fiscal, são poucos relatórios, mas são muito importantes os dados, principalmente quando o município requisita a operação de crédito aos bancos, ao BDMG, Banco do Brasil, enfim, Caixa Econômica, a todas as instituições financeiras, esses dados que são importantes. Então, esses dados eles são publicados quadrimestralmente, tá? E todos esses dados que eu apresentei, eu busquei de fonte de informação o Tribunal de Contas. Então, todos esses dados estão lá no portal Fiscalizando com o TCE. Estou passando rapidamente só para vocês saberem que as fontes são fidedignas, não são dados do sistema. Eu fiz questão de não pegar nenhum dado do sistema. Então, tudo que está aqui está publicado no Tribunal de Contas, publicado na Secretaria de Tesouro Nacional, que é o que determina a legislação nesse sentido. Se algum vereador, ou presidente, alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para esclarecer. A palavra ao vereador Juvenal. É o seu Orlando, como é que é? Roslan. Eu estava estudando a respeito da lei de responsabilidade fiscal, a lei 101 de 2000. Inclusive, para os gestores, tem que tomar muito cuidado com relação ao gasto com o pessoal.
Por que eu falo isso? Se ele atingir quando ele atinge o limite prudencial, algumas restrições são impostas ao município, como a proibição, por exemplo, de conceder vantagens, né? Aumento ou reajustes salariais, criar cargos, empregos ou funções, e também é uma coisa que pagaram horas extras. Então, isso não é brincadeira, não. Eu estudei mesmo, fui a fundo com relação à lei de responsabilidade fiscal, né? A lei 101/2000. Porque a restrição vem para o gestor. Então, inclusive pode perder até algumas arrecadações, o governo pode cortar. Eu estava vendo isso tudo. Então, hoje, a gente que está na vida pública, principalmente nós aqui que eu falo, nós representamos o Legislativo, a gente tem muito cuidado com relação ao gasto com o pessoal. Você ouviu aí que na minha gestão nós podemos gastar até 70% no Legislativo, né? Cheguei a 59%. Então, eu acho que o recurso público ele tem que ser bem gerido, principalmente para as pessoas mais carentes. E quando você investe numa coisa ilegal, quando é ultrapassando o limite de gasto, as consequências é graves, não só para o gestor, mas também para os projetos e obras do município. É isso que eu queria falar para o senhor. O vereador tem razão. Quando os municípios não atingem, não respeita os índices constitucionais da lei de responsabilidade fiscal, realmente eles ficam impedidos de algumas transferências, tá? Então, se o deputado lá tiver a possibilidade de mandar um recurso por emenda parlamentar, transferência especial, enfim, qualquer modalidade que for, se qualquer desses índices ele não cumprir ao final do seu período, na periodicidade específica, então o município ele fica impedido disso. Ele não fica impedido de receber o FPM, não fica impedido de receber o ICMS, mas as transferências voluntárias, eles ficam de fato impedidos. Né? Infelizmente, como eu falei, esse quesito despesa com pessoal é crônico. Então, nós viemos herdando aí. Cada ano que passa, um ano herda do outro. Então, infelizmente, aqui, nesse sentido, não desmerecendo os servidores públicos municipais, mas aqui no município a gente percebeu várias legislações que concede muita coisa aos servidores sem uma análise da despesa com o pessoal. Então foi concedido ao longo do tempo, tá? Não posso precisar se foi apenas nos 8 anos, ou nos 12 anos, ou nos 16 anos para trás, mas muita concessão feita sem análise. Não que eles não mereçam, pelo contrário, merece muito. Contudo, essa análise tem que ser feita para justamente procurar alguma estratégia, alguma ferramenta que possa diminuir a despesa com o pessoal para isso acontecer. Vocês estão cientes aí, por exemplo, o município de Itacarambi todo ano tem que editar um decreto para poder conter despesas. Então foi editado decreto no ano 2024, 2023, 2022, não diferente agora em 2025. Então o município ele precisou usar dessa ferramenta justamente para atender a lei de responsabilidade fiscal, que era justamente diminuir a despesa pública e não criar nenhuma despesa pública com relação a gasto com o pessoal. A palavra o vereador Alberto. Boa noite, senhor Ruslan. Hoje, ao longo do dia, vários professores, fui procurado por vários professores, onde os contratados, eles relataram que o contrato deles vão só até o dia 23 de dezembro. E é do conhecimento aqui de todos que no ano passado a ex-prefeita ela não pagou os 30 dias do mês de dezembro completo. Mas os outros anos ela estava pagando. Eu gostaria de saber, vai encerrar mesmo esse contrato desses professores contratados 23 de dezembro? É por falta de recurso ou é prevenindo já por causa do gasto? Como o senhor falou, vereador, o contrato vai até 23. Então, se vai até 23, ele encerra-se em 23. O contrato vai até 30 de dezembro, 31 de dezembro, o contrato. O calendário escolar vai até quanto? Até 23. Então, vai encerrar em 23. Então, 23 encerra
Contudo, eles não vão perder 13º, não vão perder férias, não vão perder terço de férias, eles vão receber tudo isso. Isso chama verbas rescisórias. Como vai encerrar dia 23, além do salário do mês, vai receber sobre 23 dias, é óbvio, mas também vai receber terço de férias, as férias, 13º, vai receber todas as verbas rescisórias que agrega ao salário no decorrer do ano. Palavra o vereador José de Horácio. Ruslan, você colocou aí que nós estamos em dias com os requisitos lá referentes ao IPREME. Eu gostaria de saber de você se os reparcelamentos estão também em dias, porque lá, segundo as informações, lá tinha muito, mas muito parcelamentos. E é uma coisa que nos preocupa pelo fato da gente buscar aí uma aposentadoria e nós estamos vendo a situação do IPREME. E eu gostaria também, essa pergunta que Alberto fez, já esclareceu, até dia 23, e os benefícios o qual eles vão ter, se vão sair embutidos no salário de dezembro. O recebimento deles vai ser justamente no salário de dezembro, né? Aqui, como sempre, paga até o 5º dia 8 do mês subsequente, então em janeiro eles recebem todas essas verbas rescisórias. Sobre a questão do IPREME, o que está firmado, a atual gestão ele vem honrando. Então está honrando não só com o IPREME, como o BDMG, com o INSS, então vem honrando todos os parcelamentos nesse sentido. Mas tem um fato interessante que, após a aprovação da emenda constitucional 136, está permitindo os municípios brasileiros de reparcelar a dívida para ficar em dia com o CadPrev. CadPrev é um sistema entre Previdência Própria, tá, e o Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência. Então, esse reparcelamento foi autorizado por uma emenda constitucional. Então, os municípios eles precisam fazer um estudo para, posteriormente a isso, adequar o novo plano de previdência própria e fazer esse reparcelamento. Então, vai ser analisado todos os parcelamentos aqui, tem vários, muitos parcelamentos, inclusive o ano passado foi feito parcelamento novo, né? Então isso vai ser reavaliado, faz-se o cálculo, manda para o CadPrev aprova. Se isso for validado, vai ser reparcelado, tá? Porque a taxa de juros é menor, conforme a lei de precatório, nós vamos estar vinculado ao IPCA e não mais Selic. Então isso tem uma vantagem para o município e, consequentemente, também para o IPREME, porque não vai ter o calote, vamos dizer assim, né? Uma outra pergunta pertinente, você falou aí que a gente herdou aí de outras gestões, você não pode afirmar quais são, os índices aí que está trazendo esse transtorno com gasto pessoal. Em cima do orçamento que foi elaborado pela atual gestão, você está buscando um mecanismo para que chegue no final de dezembro de ano 2026, mais tranquilo, e se dá essa garantia para nós, ou se a gente vai ter uma perspectiva melhor. O que você pode me adiantar? O que acontece? O que nós estamos herdando aqui é imediatamente do ano anterior. Então nós estamos herdando 2,6% já do ano anterior. Nós temos por obrigação de chegar ao patamar. Então a lei ela determina que o seguinte, que eu tenho até o primeiro quadrimestre subsequente para poder diminuir 1/3 desse gasto com o pessoal. E no segundo quadrimestre os outros 2/3. Então a atual gestão ela tem por obrigação até abril do ano que vem voltar esse patamar de 56% que foi herdado para 54%. Então isso não depende nem do orçamento, é obrigatório, tem que fazer. Quando a gente constrói os orçamentos, a gente já constrói justamente com essa temática de que toda a despesa que é gasto com o pessoal, que está lá na classificação na natureza de despesa 3190 ou 3191, que ela não passe, ela não tem como empenhar mais do que 54%. Isso são ferramentas que nós utilizamos. Contudo, do ano anterior, nós herdamos o orçamento também para 2025, então foi se empenhando, foi se contratando para poder atender o serviço público. E aí precisamos agora corrigir essa discrepância com o gasto com o pessoal. Mas é um compromisso da gestão
não apenas perante a população, mas perante a lei de responsabilidade fiscal de cumprir os seus índices. Mesmo porque senão o município vai ficar inadimplente nessas questões. Tem uma preocupação, Ruslan, quando a gente fala que arrumou um mecanismo até para melhorar salário né, complementar. Porque, na verdade, nosso povo, a turma da prefeitura, quando os efetivos, eles, apesar de uma lei que foi aprovada anos atrás, de correção salarial, que não tinha, era perca, era visível, perdia e acabou. Depois isso foi melhorando em outras gestões. E agora eu quero saber de você, se nós estamos preparando algo para melhorar salário. Tem pessoas aí que hoje é um absurdo, está fora da média, fora da realidade do nosso município, na região. Entendeu? Assim, é uma discrepância salarial. Eu sei que é um trabalho árduo, que nós temos que trabalhar em conjunto, a administração, para a gente buscar mecanismos para melhorar o salário dessas pessoas. Tem pessoas aí que praticamente a função dele é um salário mínimo. Então, assim, chega a ser... não tem motivo, não tem motivação nenhuma de trabalhar. Tem muita gente nessa situação. Gostaria de saber de você o que a gente pode ajudar para a gente fazer uma parceria, buscar, eu não sei, mas para a gente tentar melhorar o salário desse povo aí. Vereador, o primeiro passo é o seguinte, nenhum município ele pode majorar salário, no caso é uma majoração, eu estou aumentando, então eu tenho um cargo de contador que ganha R$2.000, se o cargo dele vai passar de 2.000 para 2.500, eu estou majorando o salário. O reajuste é outra coisa. O reajuste, que é aquele que vocês votaram esse ano, que foi 7,51, aquele lá é data base, a gente tem que respeitar e todo ano fazer, e o município fazer a política de adequar o índice. Contudo, majorar, nós só podemos, depois que a gente pegar esse índice de 56, que o correto seria pelo menos 54, e elevar ele a 51,3. Por quê? Porque é o limite prudencial. Então, se a gente não chegar e conseguir baixar esse quadro de gasto com o pessoal para 51,3, nós não podemos nem pensar em majorar salário. A não ser que, após os estudos, olha, eu vou fazer uma projeção disso. Com essa projeção, os salários vão ser mais justos, vamos dizer assim, mas eu vou precisar, algumas funções elas vão deixar de ser contratadas, para passar a ser terceirizados. Algumas funções eles vão deixar de existir no município, daí em diante, as que existem até o primeiro momento vai continuar até ele se aposentar. Então são coisas que têm que ser avaliadas. A Secretaria de Administração com a assessoria jurídica já está analisando esses cenários, tá? Já está estudando, mesmo porque vem um concurso público aí pela frente. Então, para poder até mesmo mandar para cá, para a Câmara, autorização de concurso público, enfim, uma série de leis que vai proporcionar isso, esses estudos têm que ser feitos. Então, é muito bem provável que, se for alterar, for mexer no plano de cargo e salário, vai ter que formar uma comissão de servidores para poder estudar esses assuntos. Os dados têm que ser analisados com dados técnicos, né? Aí eu peço vocês, vereadores, quando esses dados chegarem aqui, não verificar pelo viés político, e sim pelo dado técnico, porque são pessoas que vão estudar o assunto, vai determinar, vai verificar números, e números não mente, não tem como mentir. Então, vocês vão precisar analisar com viés técnico também. Para quê? Para saber se nós vamos ter condição ou não de majorar salário nesse sentido. Só fazer uma observação em relação a essa questão do gasto pessoal. Esse 58,53 do Executivo foi 56 foi o acumulado dos 12 meses do ano passado? Dos 12 meses. Dos 12 meses. Aqui os 58 é porque é a soma executivo, legislativo, e aí não pode passar de 60. Ah, tá. Entendeu? Entendi. É passivo de punibilidade. Por exemplo, o tribunal declarou que está irregular o item. Se na defesa técnica isso não passar, o tribunal com certeza vai rejeitar essas contas. Aí na defesa é onde
o advogado ou o contador responsável pelas contas do ano anterior vai ter que apresentar uma defesa que convença o tribunal disso aí. Entendeu? Mas o tribunal está com novos entendimentos com relação a isso. Antes era mais fácil. Hoje o tribunal ele entende o seguinte: se você extrapolou e não atingiu isso, não diminuiu pelo menos um terço no quadrimestre seguinte, as contas do ano é reprovada. Só para fazer algumas observações, Roslan, em relação ao ano passado, foi a primeira vez que eu vi prefeito fazendo greve por queda de receita do governo federal. Então, teve várias situações que ocasionou isso aí também, em relação à queda de receita. E outras situações também, eu não vou entrar muito no mérito, porque eu acho que quando você fala que herdou uma dívida, eu discordo do senhor, porque a discricionariedade do prefeito, se ele vai manter o índice dos 54%, é a responsabilidade dele. E você, como assessor contábil, como assim assessor contábil, é informal, prefeito. Está extrapolando. Você tem que cortar de algum lugar. Porque quando se sai de uma gestão para outra, a responsabilidade é do gestor. E eu não enfrento essa situação no sentido que eu herdei. Eu acho que cada prefeito sabe onde seu chapéu tem que alcançar. O meu limite aqui é de 70%. Se eu ver que está chegando nos 70%, ei, vamos cortar aqui. Essa questão aí eu não vou entrar no mérito. Eu acho que você foi muito infeliz nesse sentido de querer colocar essa porcentagem da gestão anterior com essa a atual administração. Porque eu acho que o limite é para todos. Se é 54, o prefeito tem que trabalhar em cima dos 54. Essa é a minha observação em relação a isso. Mas quando fala de arrecadação de receita, até o momento que a gente tinha um levantamento, do ano passado até esse ano, aumentou a receita de quase 12 milhões de reais. Então, assim, são cálculos que eu vou ter a oportunidade de trazer isso documentalmente para passar para os vereadores, porque, de fato, o prefeito ele tem que ter responsabilidade com o limite, para justamente evitar essa questão aí de qualquer penalidade pelo Tribunal de Contas, onde a prestação de conta vem para essa casa e cabe a apreciação de cada vereador. Essa é a minha observação em relação a isso. Não, o senhor tem razão, presidente. Eu só estou dizendo que não herdou dívida. Herdou um índice. Não é dívida. Porque isso aí não é dívida, porque foi pago. Foi liquidado, foi empenhado, foi liquidado, foi pago. Então, o grande detalhe que a gente chama a atenção é pela dificuldade que é justamente quando você já inicia uma gestão com índice de gasto pessoal alto, porque gera uma dificuldade. Porque você não pode, às vezes, contratar a quantidade que você poderia justamente para poder atender o serviço público, enfim, gera uma série de dificuldades. Mas não é nem justamente a questão de ter ou não que entrar no mérito. Isso aqui está sendo analisado no tribunal, nós herdamos, então nós estamos apresentando justamente o nosso índice, né? Que hoje está com 55,47 que eu demonstrei, e nós temos por obrigação de diminuir. Nós temos que chegar ao final do exercício com ele menor do que herdamos, justamente para me atender pelo menos um terço de gasto com o pessoal e não ter as contas reprovadas. Foi sim orientado, foi exposto para o prefeito, tanto é que por isso que teve medidas, né? E geralmente quando técnicos apresentam medidas, são medidas duras, e realmente tem que ser duras, porque senão a gente não consegue atingir. Mas isso foi orientado, foi apresentado. A Câmara ela goza sempre de um privilégio, porque é difícil ter uma Câmara que extrapola. Por conta justamente que a receita para custear toda a despesa da Câmara, ela é uma receita considerável, e a despesa com o pessoal realmente é pequena, porque é um corpo pequeno. O corpo legislativo é pequeno, o corpo de técnicos que auxiliam a Câmara também é pequeno. Então a Câmara, é quase impossível uma Câmara extrapolar esse limite. Presidente. Daqui é mais alto, hein? Roslan, eu entendi, né, que existem, né, do ponto de vista orçamentário, aí, algumas dificuldades. E além dessas medidas, né, que eu entendo que são medidas de apagar fogo, né, por exemplo, um decreto, essas questões aí todas, elas apagam um fogo, um incêndio que está ali. E pensando, né, em um município saudável, o que tem sido feito, né, para que tenhamos orçamento saudável, né? Eu vi, né, que um dos pontos talvez que possam ser citados aí, né, foi aquela questão de não ter contraído novas dívidas. O que tem sido feito? O que tem sido feito via executivo, via, né, a parte contábil aí no seu planejamento, para que não só a curto prazo, que é o que eu entendo, essa medida, um decreto, por exemplo, né, de calamidade aí, mas
a longo prazo, o que a gente tem feito para que tenhamos um município saudável financeiramente, né, que tenhamos orçamento para poder cumprir com nossas obrigações aí, sem que tenhamos que tomar essas medidas aí, né, intempestivas, no sentido de conter algo que vem crescendo historicamente, como você falou, né? Entendo que a questão aí do gasto com pessoas é um problema histórico, ele não foi construído hoje, não foi construído ontem, 2024, né? Isso vem bem provável de 2002, 2003, a coisa só vem tomando essa proporção. E entendo que se chegou nesse momento aí que estamos hoje é porque não foi tomada nenhuma medida também concreta para que pudéssemos ter uma finança ou um orçamento saudável, isso pensando, né, na ponta, em quem está lá embaixo e é impactado diretamente aí por esses cortes. Então, a minha pergunta hoje é essa, né, o que temos feito para poder ter um município mais saudável financeiramente? Nessa questão da despesa, vamos falar da despesa primeiro, o Dr. Frank está fazendo justamente um levantamento para justamente emitir projetos de lei sobre o concurso público, né, propostas sobre plano de cargo e salário, enfim, isso está mais a cargo dele nesse sentido. Em contrapartida a isso, nós estamos procurando ferramentas para a melhoria da receita. Então, nós estamos fazendo estudos do VAF, fazendo estudos do RAT, fazendo estudo do ITR. Então, são estudos que estão sendo feitos para a gente tentar melhorar a receita do município. Porque tudo que a gente melhorar a receita nesse sentido, tá, o índice cai. Agora, vale lembrar, só voltando um pouco à fala do presidente, que realmente a receita melhorou. Só que não são todas as receitas que entram para o índice de gasto com o pessoal. Tem receita que ela entra no município, que aumenta o balanço orçamentário no contexto geral. Opa, minha receita veio melhor, que não afeta. Por quê? Porque não é receita corrente líquida. Então, só a receita corrente líquida é que faz a apuração do gasto com o pessoal. Então, às vezes, por exemplo, quando a gente chega no mês de agosto, que a gente começou, o primeiro quadrimestre foi de 52%, nós chegamos no mês de agosto de 51,47%, por quê? Porque foi o período que a receita corrente líquida caiu. Então, o índice de pessoal ele vai aumentar. Então, quando a gente fala de ITR, quando a gente fala do VAF, que é uma pontuação dentro do ICMS, nós estamos falando de receita corrente líquida. Então, isso tem que ser melhorado, né? Vamos lá, a exemplo, município de Januária, até 4 anos atrás, não tinha condição nenhuma de majorar salário também. 58%, 57%, hoje está em 42%. Mas por quê? Porque lá fez um trabalho de aumento de receita efetivo, justamente com o ITR, né, compensações de RAT, que é receita que vai entrar, entendeu? Melhoria do VAF, enfim, uma série IPTU, lá aumentou bastante com a nova planta genérica de valores, né, que precisava atualizar. Então, enfim, essa melhoria de receita diminui a despesa e aí sim pode chegar numa discussão de melhoria de salário. Enquanto não aumentar a receita para diminuir índice, nós não vamos ter condição de salário. Isso não vai influenciar também diretamente no orçamento, porque é uma receita à parte especificamente para a folha. Entendeu? Mas, por exemplo, uma emenda, uma transferência especial, vai vir para quê? Para calçamento? Isso não afeta a folha, eu não posso pagar a folha. Então, às vezes, muita gente fala assim, mas a prefeitura tem dinheiro, está calçando, está fazendo obra e tudo mais, mas não consegue. Existe prefeitura que não consegue pagar o salário em dia. Por quê? Mas aquela receita específica não é para poder pagar o salário, e sim para fazer outras melhorias, que não é o caso nosso, tá? Graças a Deus não é o caso nosso. A gente tá os dados contábeis aqui, eles não são os melhores nessa questão de índice de gasto com o pessoal, mas financeiramente é um município que ele está conseguindo passar de um ano para o outro, de tentar melhorar para os anos seguintes, né, de buscar mais recursos nesse sentido. Ruslan, quando o senhor fala da herança da outra administração, com o gasto, com o pessoal, eu discordo também plenamente, porque as contratações foram feitas pela atual administração. Então, faltou o quê? Um planejamento também, assim, que assumiu, para ver agora. Eu não vejo que isso é culpa da outra administração, até porque quem contratou foi a atual administração. Então, eu não acho que você foi feliz nessa fala de falar que dessa herança da outra administração. Não estou defendendo a outra administração, não. Só estou aqui colocando o meu ponto de vista, que eu vejo que não é herança da outra administração.
Quando eu falo em herança, vereador, é da seguinte forma: o gasto com pessoal, diferente de investimento na educação, diferente de investimento na saúde, ele precisa buscar os dados de anos anteriores. Então é por isso que a gente fala de herdar. Nós estamos herdando sim ainda um gasto alto. Lá no passado contratou muito. Nós chegamos aqui num dado aqui que foi 62%, apurado pelo Tribunal de Contas. Posteriormente, com certeza a consultoria contábil da ex-gestora deve ter falado: opa, põe o pé no freio aí, porque senão suas contas vão ser reprovadas. E aí teve 2 decretos no ano passado, em abril e um decreto em outubro. Por quê? Porque precisava diminuir, porque senão as contas dela poderiam estar em risco. Quando a gente fala de herdar, porque quando eu trago um dado de agosto, que é o dado hoje do atual prefeito, que é de 55,47%, eu ainda estou pegando dezembro, novembro, outubro e setembro do ano anterior. Então eu estou pegando ainda despesa alta de lá e trazendo para cá. Então teve contratados lá também. Então é isso que por isso que a gente fala em herança, não desmerecendo contabilidade, índice, forma de gestão que passou, não. Em momento algum, eu só estou falando herança nesse sentido. Por isso que eu quis comparar os outros dados de educação e saúde. Nos dados da saúde, por exemplo, a atual gestão, até o segundo quadrimestre, ele aplicou mais rapidamente os seus índices. Contudo, na educação, a gestão anterior aplicou mais rapidamente seus índices. Então a gente está trazendo comparação, tanto benéfica de um lado quanto benéfica do outro. Nós não estamos em momento algum tecendo críticas à forma de gestão, tecendo críticas à forma de contabilização, não. Tá? Pelo contrário, eu estou apenas comparando. E o gasto com o pessoal, infelizmente, a gente tem que tratar como herança mesmo. Não tem jeito. Porque eu estou ainda pegando dado do ano anterior. Agora, eu não posso falar em herança se eu chegar aqui no dia 31 de dezembro e falar que o meu índice está alto por conta da gestão anterior. Porque eu não estou pegando dado nenhum mais. Aí sim. Aí eu vou ser infeliz, eu vou estar sendo leviano, eu não vou estar falando concretamente o que tem que ser feito. Então, o atual prefeito ele precisa trabalhar para que chegar ao final desse exercício com o seu cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Aí sim, é os dados só dele. Nós não precisamos comparar mais. Os gastos com o pessoal, como você refere aí, outubro, novembro e dezembro, não foi empenhado e liquidado? Sim, mas contabiliza para o índice. Ele é liquidado, ele é empenhado, ele é pago. Nós não estamos tratando de financeiro. Não estamos tratando de financeiro. O financeiro foi honrado. Pagou. Por isso que eu falei, que corrigiu o senhor presidente, que não é dívida. Nós não estamos falando de dívida. Nós estamos falando de índice. É percentual. Percentual. Então o percentual ele estava alto. Se o percentual tivesse baixo, nós não estávamos falando nisso aqui. Entendeu? Então nós estamos falando de percentual. É índice. Então isso contabiliza. Vamos imaginar se a gente sacramentasse hoje, para poder ter que pegar um recurso financeiro, e o BDMG, por exemplo, fala assim: não, o seu índice de gasto com o pessoal está alto, porque eu estou pegando ainda dado do ano anterior, e aí nós ficaríamos prejudicados nesse sentido. Então são índices. Então, índice de gasto com o pessoal, eu preciso buscar dados de anos anteriores, não tem jeito. É o que a lei determina, infelizmente, é o que a lei determina. Não, queria perguntar para o senhor Ruslan, que de acordo com a Constituição Federal, o artigo 212 e a emenda constitucional 29 de 2000 e a lei complementar, que é 141 de 2012, ela é bem clara. Essas leis é que determinam os percentuais mínimos de gasto do orçamento municipal com a saúde e educação, como também de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei 101. O que está errado, sabe o que é, presidente? Porque o certo, o correto era no mês. Porque vou explicar para o senhor, que o senhor vai entender. Muitas vezes vem a eleição, um exemplo de prefeito, que seja para todos no Brasil. O que é que ele faz? Ele vai, gasta demais até um certo tempo, e quando chega, por exemplo, lá no mês de agosto, terminou a eleição, ele vai lá e manda todo embora. Então, o certo seria o seguinte: eu não entendi muito o que o senhor falou aí a respeito dos gastos mínimos com saúde e educação. Então o senhor só vai provar para nós, provar para o povo que precisa da saúde lá, os 15%, só em dezembro, 31 de dezembro, o senhor vai saber que o senhor colocou os 15% lá. A educação, só 31 de dezembro, que foi 25%. E com relação ao gasto com o pessoal, 54%, só em dezembro que o senhor vai ajustar.
É isso que eu entendi? Eu fiquei sem entender. Não. Deixa eu explicar novamente. Aqui é o quadro da saúde, certo? Atual gestão. Primeiro quadrimestre, ele cumpriu o índice, 18. Segundo quadrimestre, ele continuou cumprindo o índice, 21. Tá? Esses dados, o recorte dele é do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tanto de saúde quanto de educação. É um recorte. Olha, para mim poder atender a lei, eu não sou obrigado a cumprir 15% no primeiro quadrimestre, 15% no segundo quadrimestre. Eu sou obrigado a cumprir no ano. No ano. Então, por exemplo, no gasto com a saúde, já está tranquilo. O que a gestão precisa preocupar? De fazer os gastos aqui, ó, com a educação, que ele precisa chegar a 25% até 31%. Então, isso aí é o que está já planejado. Mas por quê? A educação, sempre a educação, ela tem uma receita um pouco maior, porque é 25% do bolo. Então, lá a União, ela já manda 25%, ele manda 20% diretamente e 5% a gente retém aqui. Então, o orçamento da educação sempre é um orçamento maior. Só que é um orçamento que você vai pagando folha, é ao pouco. Qual que é o maior investimento da educação? Folha de pagamento. Então, você só vai concluir esse pagamento 31 de dezembro. Então, tem muitos municípios que já conseguem atingir agora? Consegue. Tem muitos municípios que já está próximo dos 25, ou já passou dos 25. Mas tem município que não. Porque tem município que recebe a complementação do Fundeb, que recebe outras receitas, que isso aí ainda ela está guardada no caixa e você vai utilizando isso ao longo do tempo. O recorte é nisso. O gasto com o pessoal, ele é diferente a metodologia. A metodologia, eu não contabilizo o gasto com o pessoal hoje apenas como janeiro a agosto. Infelizmente não é assim. E o senhor tem razão. A maioria dos gestores faz isso mesmo. Contrata-se muito, principalmente no ano eleitoral, e quando chega em agosto demite todo mundo, ou quando chega em outubro que perdeu, demite todo mundo. Infelizmente é assim, é a realidade do Brasil. Teria que ajustar as contas mensal. Janeiro é 15 saúde, 15. Educação é 25. É 54% até 31 de janeiro, 54%. Porque do jeito que eu estou vendo aí, a coisa pública continua as coisas erradas. Porque se eu só vai ajustar mesmo, tem mês que você vai falar assim, não, nós estamos ruins aqui agora, vamos deixar isso aqui, vamos diminuir aí para o mês que vem ou por mais. Se eu só vai ajustar mesmo as contas, 31 de dezembro, igual agora desse ano de 2025, com relação à saúde, educação e gasto com o pessoal. Saúde a gente não precisa preocupar. Saúde já tá. O que ocorre? É o que eu acabei de explicar. Principalmente na educação. Se você for pegar bem assim, eu vou pegar a receita que foi transferida. Se a gente contabilizasse os índices pelo que foi transferido, o município já cumpriu. Porque a secretária ali, ela já pega lá todo mês, a hora que cai o dinheiro na conta, ela pega, opa, essa conta aqui eu tenho que passar 5%. Porque 20% já foi para o Fundeb. Essa aqui eu tenho que passar 25%. Então, o financeiro já cumpriu. Agora, quando a gente fala em investimento, por que eu falo investimento? É o que nós pagamos, nós realizamos. Então, nós temos até 31 para poder pagar. Ou para deixar empenhado em resto a pagar com saldo em conta. Então, por isso que é dessa forma. Então, o secretário, inclusive, está aqui presente, ele tem um planejamento agora de fazer um investimento interessante na educação, que são coisas que vieram sendo planejadas, mas não podia ser feito. Por exemplo, você vai fazer uma obra no primeiro mês de governo? Não tem como, você tem que licitar, você tem que programar, você tem que saber se o recurso vai dar. Então, é uma série de situações aí que precisa ser estudado. Então, tudo é estudado nesse sentido. Que os gastos, que os índices serão cumpridos, isso aí eu garanto que sim. Com exceção do gasto com o pessoal, que nós temos que diminuir 1/3 do que está excedido. E aí, por isso que a gente fala em herança nesse sentido.
Porque, por exemplo, aconteceu agora no carnaval de 2025. O carnaval de 2025 na cidade de Correntina tem um carnaval muito bom e um carnaval que gasta muito. O prefeito conseguiu transferência especial para realizar o carnaval. E ele estava devendo 2 folhas de pagamento. Então ele herdou uma folha do prefeito anterior e a primeira dele também não pagou. O Ministério Público tentou embargar. Ele conseguiu fazer a festa justamente por isso, porque ele conseguiu um recurso específico para aquilo. Ele não podia pagar a folha daquilo. Agora, nós estamos falando aí financeiro, mas ele deixa de atender um princípio constitucional que é o da moralidade, né? Que é imoral. Aí é uma outra história, não, enfim, entendeu? Só para complementar aqui, Luz, então até o momento vocês investiram 16,53 na educação. Até agosto, né? Hoje esse número é outro. Esse número já está de 21 ponto alguma coisa. Então quer dizer que vai sobrar... porque até agosto. Eu estou apresentando o primeiro e segundo quadrimestre. Tá. Então quer dizer que vai sobrar um dinheirinho para o rateio, para os professores, secretário? Não, porque o Fundeb já está em 75%, né? Já tá o mínimo é 70, já está em 75%, né? Aí vai pagar... Até pagar 10%, pagar tudo, isso vai chegar perto aí dos 80 alguma coisa, entendeu? No caso aí o que tá sendo feito são justamente investimentos, mesmo, compra disso, compra daquilo, reforma de escola. Vereador Ci. Oslan, deu para entender que a saúde já está tranquila, nos 15%. E a educação não complementou os 25% ainda. Mais ou menos baseado, quantos milhões ou mil tem para educação investir ainda, para chegar nos 25%? Aproximadamente 2,5 milhões. Esse dinheiro já está em caixa. Aproximadamente 2,5 milhões. É o que eu falei. O problema não é a transferência financeira. O dinheiro está em caixa. Agora realizar processo licitatório, fazer empenho, comprar ou deixar empenhado, liquidado para poder pagar posteriormente, que conta como índice também. E que tipo de investimento já está empenhado nisso aí? Aí o secretário ali que poderia melhor falar. Mas tem compra de ônibus, né, secretário? Melhoria de investimento tecnológico, tentar melhorar as salas de aulas com mais tecnologia para tentar dar uma interatividade maior para os alunos, que hoje é a moda, né? Não tem jeito. Tem uma escola que vai construir agora também, não vai? Na JK? A escola me parece que é recurso vinculado, né? Da JK? Ah, não? É recurso vinculado, parece que conseguiu uma transferência específica, ela não entra nesse cálculo. Ah, tá. Tá? Não entra nesse cálculo. Isso também que vale lembrar, algumas transferências especiais que podem vir para educação, não vai influenciar aqui. Entendeu? Entendi. Gostaria de agradecer ao senhor Ruslan pelas informações obtidas aqui hoje, muito importante para o Corpo Legislativo, onde as portas do Legislativo se encontram-se abertas. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião.